E fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje galera, a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Tô conversando no meu canal agora. Quem sabe aí que me acompanha meus vídeos sabe que eu tinha desistido do canal, mas eu voltei. E pra gente começar falando sobre a Bíblia, vocês têm que saber o que é a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada constitui um conjunto de livros escritos pela inspiração de Deus. Aí vamos ver aqui, que eu estou lendo aqui, né? Está dividido em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e preservado há cerca de 1 milênio antes da era cristã. Já o Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século. Aí, para melhorar a compreensão, estruturada da Bíblia, divide-se em 8 seções: 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Aí tem aqui a lei. Para começar a Bíblia, podemos ver aqui os livros que tem no Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuterônio. Aí poesias que são poesias. As poesias do livro da Bíblia são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Cântico dos Cânticos. Está escrito aqui. História que tem no livro da Bíblia. Sobre as histórias a gente vai estar falando no próximo vídeo sobre as histórias deles. Tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí profetas, existem 17 livros de profetas. Tem 17 livros profetas. E tem 12 dos profetas menores. São divididos no caso aqui, então. Vamos lá. Profetas, vamos lá. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Osaías, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Eu não sei ler direito, vocês viu que eu tô lendo errado, você escreve aí, me diz aí no comentário. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 profetas menores, com mais 1, 2, 3, 4, 5, com 5 de profetas grandes. Só que diante de Deus, ninguém é menor, ninguém é maior, é tudo igual para Deus, né? Então, juntando os profetas menores com os outros profetas, dá 17 profetas. Já no Novo Testamento, existe o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. De história só tem só um livro, que são Atos dos Apóstolos. Profecia só tem um, que é Apocalipse. E epístola, existe 21 epístolas, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, não sei ler direito, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. São essas as epístolas. E hoje nós vamos começar pelo Antigo Testamento. Vamos começar falando um pouco sobre Gênesis. Peguei minha Bíblia, aqui minha Bíblia. Abra, quem tiver sua Bíblia aí, que estiver assistindo esse vídeo, tiver Bíblia. Só você abrir, se não tiver, peçar um vizinho aí, precisa me acompanhar. Gênesis, vamos falar sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. Na sua Bíblia pode estar um pouco diferente, porque pode ser a tradução da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre um pouco da criação. O cientista afirma que foi um Big Bang, foi uma explosão, né? Que houve a Terra, só que não foi nada assim. Deus deixa claramente aqui o que aconteceu. Deus não acredita em Deus, mas vou falar aqui, né, pra vocês. Eu vou ler aqui pra vocês ir ouvindo aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. Deus já está dizendo aqui, a terra não tinha forma. E vazia, não tinha nada na terra. E a terra
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus separou a luz, que é o dia, das trevas, que são a noite, entendeu? Aqui. E viu Deus que era bom, e ele fez a separação entre a luz e as trevas. Aqui, o 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, quando você lê direito, sou meio ruim, céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. E Deus já criou, já fez duas coisas já, primeiro dia e o segundo dia. Aqui, ó. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, que é onde nós vivemos hoje. E o conjunto das águas chamou mares, que são os rios, mares, essas coisas, né? Que foi Deus já separou já a terra das águas. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então Deus aí já está criando já as plantas já que ele quis que teve, né? Tudo foi aparecendo do forma do falar de Deus. Deus foi falando e foi aparecendo. E a terra produzia erva, e erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi tarde de manhã, o dia terceiro. Então, no primeiro dia Deus separou a luz das trevas, teve a expansão, que ele separou a expansão, que a terra não tinha forma, então ele quis dizer que era tudo embaralhado, não dá como explicar, né, direito. E no terceiro dia ele fez as árvores, os matos, essas coisas. No 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminou maior para governar o dia, e o luminou menor para governar a noite, e fez as estrelas. No caso, o luminou maior, que é para governar o dia, que a gente vê hoje, é o sol, e o luminou menor para governar a noite foi a lua, que Deus fez. Porque imagine, se não tivesse lua, o céu seria mais escuro do que já é. O céu já é escuro, se não tivesse lua, pensa na escuridão que seria. Pensa só. Ia ser muito difícil se não fosse a lua. E ele fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E o Deus que era bom. E foi tarde de manhã o dia quarto. Então Deus já fez no quarto dia já. E disse Deus: produza as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus aí já está criando já os animais, né? Tanto aquáticos como terrestres. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as ervas se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã o dia quinto. Isso aí já foi no quinto dia, Deus criou já os animais. Aí tem por sobretítulo aqui no 24, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, no caso, Deus nos criou conforme a sua face e semelhança, entendeu? Ninguém nunca viu Deus, mas nós somos semelhantes a Ele, entendeu? E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. No caso, nós somos aqui, se a gente for parar para pensar aqui com as minhas palavras, no caso já somos Deus, só que um Deus com D minúsculo, entendeu? O Deus com D maiúsculo é o que está lá em cima. Então, no caso, que nós temos aparentemente a Deus, então nós somos Deus, só com Deus com D minúsculo, entendeu? O Deus maior é o Deus com D grande, com Deus grande, que no caso é o Deus que está lá em cima. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, em toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos e para mantimento. Todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, será para mantimentos, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o sexto dia. No capítulo 2, assim os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. Acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, no caso do sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, você pode ver aqui, né? Ele descansou no sétimo dia. Praticamente ele só fez até o sexto, no sétimo dia ele descansou, que no caso a gente diz que é o domingo, né? A gente falou que o sétimo dia é o domingo, só que na verdade é o sábado, sabia? No caso, o primeiro dia da semana é o domingo, né? Segunda, que é a segunda, terceira é a terça. Então foi isso, galera, o vídeo de hoje falando um pouco sobre a Bíblia. No próximo a gente vai estar falando sobre a formação do Jardim do Éden por diante, que é bem mais interessante. Que vai estar falando aqui sobre os 4 braços que tinha do rio lá que tem no Jardim do Éden. Vocês podem estar aí na Bíblia. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like, compartilha, se inscreve. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se vocês querem mais vídeo. E é isso, falou!